Bom, a gente vai abrir, já tem um conjunto de questões aqui colocadas por Hernani. Se mais alguém tiver, começando aqui com a Rita também. E aí a minha proposta é que a gente tenha uma colega lá do fundo, com ela a gente fecha esse primeiro bloco e a gente volta aqui para a mesa, ok? Obrigada. Tenho uma pergunta para a Carla e é, você mostrou que os contratos de performance conseguem resultados muito bons na redução das perdas, só que esses resultados eles não são permanentes, ou seja, eles não duram para o resto, para os próximos 40 anos. Aquilo tem alguma vigência, alguma validade, ou quanto tempo se mantém depois as perdas nesse nível, nesse setor? E eu, da sua apresentação de Belo Horizonte, se não me engano, eu lembro que vocês às vezes também fazem contratos de performance sucessivos nas mesmas áreas, reduzindo por etapas ou por patamares. Se pudesse falar um pouquinho dessa aproximação de cada vez mais eficiente, também agradecia. Tem um outro microfone aí, não, né? Lá no fundo. Boa tarde à mesa, a todos. Bom, a pergunta realmente não é direcionada a um, mas assim a todos. Eu gostaria de saber qual seria o posicionamento ou o que vocês acham hoje da PNL 3.601, que vai entrar em vigor, ou que está para entrar, que ela vai influenciar diretamente o abastecimento de água, os financiamentos, os investimentos sobre isso. A lei de saneamento básico, a nova lei. Bom, mais alguma questão? Então vamos fechar com a última aqui, por favor. Eu queria fazer uma pergunta a respeito dos contratos de performance. O que compõe a remuneração básica ali? Qual é os quantitativos mensurados, enfim, qual é a composição da remuneração básica? Carla, por favor. Bom, vamos por ordem. Hernani, né? Você falou do baseline, né? Em relação ao baseline. É claro que para a gente, lembra quando eu falei, a gente precisa conhecer o problema, né? A gente precisa entender qual é o nosso índice de perdas exatamente. Então, é primordial que nós tenhamos um sistema, né, de informações que tenha a macromedição rastreável, né, com um sistema extremamente transparente. Isso o nosso parceiro ele acompanha junto com a gente, né, e ele é validado por uma unidade de negócio dentro da Sabesp que cuida da macromedição, que é a nossa produtora. E a micromedição através dos nossos hidrômetros e também em cima de um sistema de informações que também é aberta o banco das ligações que estão na área de controle para esse parceiro. Então, são informações rastreáveis que, inclusive, somos auditados pelo Tribunal de Contas. Então, é primordial, sim, que nós tenhamos um sistema de informações que seja confiável. Então, essa é a base de um contrato de performance. Se você tem uma dúvida em relação ao que entra na sua área, fica complicado você pedir, né, performance a um parceiro que você não tem certeza nem do teu resultado, né? Então, essa é a condição. As garantias, né? Se eu entendi direito, assim, se a gente coloca no mercado um contrato deste e as pessoas não se interessam porque tem um risco, é isto, né? Nós utilizamos a lei como ela é, né? Como que a gente faz uma contratação de um projeto? A gente normalmente pede orçamento, né, também para o mercado, né? Então, a Sabesp elabora os projetos, faz a concepção e a proposta, e ela abre para os parceiros de mercado pedindo orçamento desse escopo que a gente chama, né? Então, ela nos fornece o escopo e nos apresenta também um estudo que ela entende
viável que a gente consegue fazer uma compatibilidade. Em geral, é muito parecido porque as técnicas utilizadas são as mesmas, né? A gente tem as ferramentas de modelagem para utilizar e definir volumes. Então, a gente utiliza métodos de cálculo desses volumes e desse escopo. Como é que a gente troca as redes? Em cima de uma priorização de rede em função de variáveis de vazamento, então a gente tem um projeto por trás desse mudança. Então a Sabesp define o escopo, apresenta, pede orçamento para o mercado e valida. Então a gente tem essa parceria juntamente a isso. Depois vai para o mercado aberto, a concorrência e a gente tem, inclusive a gente tem assim surpresas que entram pessoas na licitação que não participaram desses momentos, porque a gente tem não abre, claro, não consegue chamar todas as empresas do mercado. Então devagarzinho as empresas estão vindo. Né, elas estão conhecendo, estão vindo até a gente, entender os contratos, e aí isso está crescendo. Então, a rede está crescendo de empresas interessadas a participar, porque elas também estão correndo atrás de financiamentos. São Paulo o próprio governo de São Paulo já abriu uma linha de financiamento para esse tipo de contrato. Né? Então, a gente... Até agora, acho que nós tivemos 2 ou 3. O governo do Estado de São Paulo tem, chama, acho que desafio... tem uma linha para as contratadas. Né? Então, assim, a gente, na Sabesp em si, a gente já teve esse problema, acho que em umas 2 licitações, se eu não me engano, mas foram em áreas irregulares, né? Que realmente são áreas já mais complicadas, né? São áreas mais difíceis de trabalhar, então a gente entende o risco. Né? Então, mas é um risco. Né? A gente, em geral, dá certo. Né? Os valores médios de projeto, como é que a gente define, né, os valores? Eu não tenho um valor médio de projeto. Cada projeto tem o seu valor em função de uma viabilidade técnica financeira. Então, a gente orça, a gente sempre parte para o ideal. O que a gente tem uma área, o que a gente precisa fazer nessa área? E vamos fazer tudo o que a gente imagina que seja necessário àquela área. Isso tem um custo, e esse custo tem um volume de recuperação, tem um benefício, e isso tudo vai para um estudo de viabilidade financeira. Né? E aí, se esse valor não for, não der, em relação ao benefício, não der o retorno que se espera, a gente vai reduzindo os escopos. E aí, como é que você seleciona? A gente vai tirando o escopo que te dá menor volume de recuperação. Então, ficam os escopos que te trazem maior recuperação, e aí a viabilidade fecha. Aí você fecha o projeto. Quando é que a gente fecha o projeto? Quando a gente atinge o retorno. Esse é o critério inicial. É por isso que a gente tem, respondendo a Rita, a gente tem sucessivos projetos, porque a gente não consegue, né, dependendo da área, a gente não consegue fazer tudo o que a gente precisa de infraestrutura para redução de perdas no mesmo momento. Então, a gente faz em etapas, por conta da viabilidade. Né? Então, por isso que a gente já recuperou esses 2 que eu apresentei aqui, é o 2º contrato em cada área que a gente executa. Né? Que mais? Era aí, Hernani, eram esses os questionamentos? Rita, o resultado, período de manutenção. Nós temos, assim, no momento do contrato, você tem lá 12 meses de implantação do escopo, nós vamos acompanhando o resultado, sim, nesse momento, mas nem sempre ele vem, né, quando que as empresas começam a receber? No 6º à frente. No 6º mês em diante. Em geral, no 8º, 9º mês, já começa a ter algo de remuneração baseado em 50%, 60%. E aí, no final do escopo, aí, quando entra tudo em operação, né, todas as VRPs estão comissionadas, aí a gente consegue o resultado, aí você percebe que ele vai crescendo, ele já não sai logo de cara de 100%, porque é nesse momento que eles entram com geofonamento, é nesse momento que eles entram com o ajuste fino das VRPs, é nesse momento que eles entram com as trocas de ramal que eles não
não trocaram antes, ou seja, nesse primeiro momento eles executam o escopo obrigatório. E aí é obrigatório fazer o escopo. E se eu atendi a meta durante a implantação do escopo? Essa é a cláusula do contrato. Isso é o que nos garante que o que nós orçamos e que estamos pagando vira escopo. Então, o escopo obrigatório é obrigatório. Então, ele tem que necessariamente fazer aquele trabalho. Então, a partir daí, ele continua fazendo até que ele atinja a meta. Em geral, o nosso escopo vai garantir, é um contrato de risco, mas vai garantir o 100%. Se ele quiser o 120%, ele tem que fazer mais. E aí é que é importante a cenoinha, né, ali na frente para ele estar indo atrás do resultado. Então, esse período de manutenção, e após esses 2 meses ele continua. Então, vamos lá. Quando é que a Sabesp recebe o filho criado? A partir do momento que ele termina o período de apuração de performance. Nesse momento, a Sabesp recebe esse setor hidráulico. E esse setor hidráulico, o que acontece? A gente já recebe ele todo monitorado com todas os dados, dado de vazão, dado de pressão, de todas os DMCs, de todas as VRPs implantadas, e a gente continua o monitoramento a partir daí. E aí é muito simples, muito fácil. A VRP saiu do ponto, o macro saiu do ponto, a gente tem vazamento, e continua investindo nele com troca de rede, coisas que a gente não conseguiu inserir no contrato. Essa é a manutenção. Confesso a você que a gente tem um pouco de receio do retornar. E retornam nos primeiros meses, porque a gente sabe que a empresa, como ela está sendo cobrada por performance, ela está ali 24 horas, cuidando daquela área. E a gente não, a gente tem todo o universo a gente tem hoje um monte de setores hidráulicos para cuidar, não são só esses contratos. Dos que estão nos contratos. Então, realmente, a gente abre o leque. Então, a gente percebe que, no começo, ele leva um tempo para a gente entrar no eixo, a equipe ela se estrutura, e aí isso segue. Mas não volta, porque nós já implantamos a infra. Então, aí você já melhora a qualidade da infraestrutura. Contratos de performance mecanismo, respondi. O que influencia... PL, Ela falou... Você entende mais que eu. Pode comentar. Mas tem a dele, que está embutido no curso. Tá aqui. Da remuneração básica, o que é a remuneração básica? É o que ele recebe em função do que ele está nos entregando, que é o volume recuperado. Qual é o valor do contrato? É o valor da obra, é o valor do escopo. Então, esse é o valor do contrato. Então, meu valor global é aquele valor. Este valor total dividido pelo volume que eu vou recuperar no contrato, a 100% de meta, um dividido pelo outro é o meu valor unitário de remuneração. Então, eu pago um valor unitário de remuneração por cada metro que ele recupera. Entendeu? Em função da meta. Como que é dividido isso? Eu divido o pagamento dele, inicialmente, em 36 meses, que é onde que é certo que ele vai receber, na remuneração fixa. Então, qual seria a parcela dele? Se ele atender 100% do contrato, vamos fazer uma conta redonda, é o valor do contrato dividido por 36. Seria isto. Tá? Se ele atender 120%, seria o valor do contrato acrescido de 120%, dividido por 36. Mas se ele atingir a meta durante o período, eu vou pagando em função do VUR, o volume, pelo volume que ele recuperou, que pode ser 50%, 30%, mas sempre em volume. Tá? Esse porcentagem, eu falo em porcentagem, mas é sempre você trata ele em volume e em função do seu volume perdido, em função da sua meta, do seu baseline lá atrás. E aí, quando você chega nesse período de implantação, que você vai entrar na remuneração básica, eu desconto do valor total do contrato o que eu paguei. E divido por 36 novamente. Essa é a remuneração básica. Tem um critério. Então, o edital ele vem explicando tudo isso. Quando você somar tudo isso, é o valor. Carlos, tem correção normalmente? Tem correção. Na verdade, assim, quando você faz o escopo obrigatório, ele é I0. O I0 é quando você fez o orçamento. Quando ele entra num estudo de viabilidade financeira, você vai
pôr a remuneração do dinheiro lá dentro, né? Então, você vai pagar, você vai receber a obra em 12 meses e você concorda que você está sendo financiado? Nós estamos recebendo a obra em 12 meses e pagando em até 48. No pior caso, em 36 meses, mas lá no final de projeto. Teoricamente, a gente, quando está pagando, a gente já está recuperando os volumes, então a gente já está tendo esse retorno, né? E aí é a mesma coisa de contrato, regra contratual. Após um ano, é o I0 que vai atualizando. A visão da Sabesp enquanto PL, né, nós estamos muito próximo à ABS lá, né? A gente enxerga que é uma oportunidade, inclusive a gente enxerga que o modelo de contrato de performance ele traz para a gente uma oportunidade de ser melhores, né, de ser eficientes, e aí a gente acha que isso não para, porque é difícil, né, quando você vê uma prática que está dando certo, que dá resultado, ela ser interrompida, então a gente não enxerga isso como um breque. A gente só enxerga que pode ter algum problema se o interesse público for para a privatização, né? E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Efetivamente, a gente, enquanto funcionário, eu sou funcionária técnica, né? A gente não sabe exatamente o que pode acontecer. A gente só pede que quem tomar essa decisão enxergue que a Sabesp tem 371 municípios, só a nossa área cuida de 7, sendo que 2 municípios são subsidiados praticamente na sua totalidade. Então, a gente acha que o PL vai atrapalhar um pouco nessa questão. Mas, assim, em termos de contratações, em termos disso, a gente acha que práticas que estão andando e estão dando certo, elas não têm muito que... A gente não tem muito que ficar preocupado, né? E aí estamos aí para trabalhar, né? Na verdade é isso que a gente está fazendo, não pensando nisso, não. Bom, tem uma pergunta da internet que a pessoa pergunta se existe linha de financiamento que pode ser acessada por serviços municipais de saneamento, os SAAs ou SEMAIs, né? Eu falei isso na minha apresentação. Essa linha de financiamento com recursos do Fundo de Garantia pode ser acessado por autarquias. O que ocorre aí é que a avaliação da capacidade de pagamento, a avaliação da capacidade de tomada do recurso, ela é feita junto com o município, né? Então, as contas são avaliadas conjuntamente, mas pode tomar recurso. E o município também pode tomar recurso em nome da autarquia. Não tem problema nenhum, ele passa pelas avaliações que a Caixa faz nessa área financeira. Bom, sobre o PL, o comentário que eu poderia fazer é que ele representa uma tentativa do governo, desde 2016 está trabalhando nisso, de rever alguns aspectos da legislação do saneamento básico brasileiro, com vistas à melhoria do serviço, né? Entendida aí a busca da universalização como melhoria também, quer dizer, alcançar a universalização, né? E a lógica é que o governo apostou, e isso está muito explícito em todas as manifestações que tiveram até agora, é que para isso ser alcançado é necessário ampliar a participação privada. Então, o projeto, claramente, ele traz elementos que tendem a, no modelo de competição de mercado, possibilitar a ampliação dos prestadores privados concorrendo aí num processo competitivo dentro do mercado. Houve um processo de disputa muito grande, setores públicos, setores privados, governo também fazendo as suas defesas, e acabou que houve um prazo que foi dado nesse processo para a transição, que vai possibilitar que, em especial, as companhias estaduais de saneamento possam fazer contratos de programa onde ela venha operando com instrumento precário ou sem nenhum instrumento, desde que, evidentemente, o município concorde, né? E aí pode fazer até 30 anos de contrato, e pode também renovar contratos
também por um período que, se eu não estou enganado, vai até 2030. Tudo isso só pode ser feito até 2022. Passou 2022, não pode mais, e aí toda a contratação terá que ser submetida a um processo de licitação. Esse é um ponto. O segundo ponto, que é muito interessante, tem que ver como implementar, que não é fácil, é a questão da regionalização. Há uma tentativa no projeto de lei de estimular a que o setor saneamento no Brasil se organize em regionais, né? Evidentemente, no modelo aí de âmbitos territoriais ótimos, do ponto de vista do escopo e do ponto de vista da escala, para poder processar a licitação para esses âmbitos, e não individual entre municípios, que pode levar a uma situação em que vai haver atratividade para os grandes e médios e não vai haver atratividade para os pequenos, que seriam penalizados no processo. Então, esse modelo de regionalização está colocado como uma obrigação dos estados fazer, e se num prazo determinado na lei os estados não fizerem, a União deve fazer, né? E isso aí tem uma complexidade muito grande num país como é o caso do Brasil, mas é uma proposta, sob a minha ótica, interessante para poder alcançar a melhor escala do serviço, que nem sempre é o estado todo, né? Nós temos o caso do Piauí, por exemplo, que do sul ao norte, eu acho que dá 1.200 quilômetros ou 1.300 quilômetros de distância. Como é que uma logística dessa pode garantir a melhor escala para o estado todo? É muito difícil, né? Então, essa é uma coisa interessante. Uma outra coisa interessante que foi falada aqui hoje pelo pessoal da Agência Reguladora do Rio Grande do Sul é que, nessa revisão da lei agora, há uma maior segurança para a cobrança pela disponibilidade do serviço. A lei atual já permite isso, mas, normalmente, os prestadores de serviço não vêm fazendo isso por insegurança jurídica e requerem um instrumento adicional à lei nacional, que seria uma autorização municipal ou uma autorização do regulador. Quando isso não ocorre, dificilmente eles cobram. E agora a lei traz claramente a possibilidade de cobrar pela disponibilidade do serviço, seja de água ou de esgoto, ou os outros serviços de saneamento também. Mas é mais água e esgoto nesse caso. Outro ponto que eu acho interessante, que foi falado aqui pela Carla, ela disse assim, o atendimento de água é quase universal, só não atende às áreas irregulares, né? Isso aí é polêmico, mas não vamos entrar nessa polêmica, porque todo mundo tem direito à água, né? Não é só porque está morando em área irregular que não deve receber água, deveria receber. Mas a lei também traz segurança jurídica para isso agora, permitindo que os prestadores de serviço instalem o serviço público nessas áreas irregulares, desde que, cumprindo um requisito da lei de regularização fundiária, desde que sejam aglomerados consolidados. Eles são irregulares, mas são consolidados, então não há risco de voltar atrás naquela área. Então, isso pode-se instalar também. E, por fim, eu gostaria de fazer um outro comentário, que, na contramão, digamos, não é na contramão, quer dizer, no oposto da disponibilidade do serviço, que agora é permitida, também as soluções individuais são mais claramente permitidas no projeto de lei. Então, havendo soluções individuais, em especial fossas sépticas para esgotamento sanitário, mas também para a água é possível pela lei, existe uma maior segurança de que isso possa ser mantido como adequado nos municípios brasileiros, desde que esteja associado a um serviço. Então, é preciso, por exemplo, que haja serviço de limpeza da fossa existente naquela área, para limpeza da fossa, por exemplo. Se for água, desde que haja um serviço de monitoramento e controle da qualidade da água ali colocado, isso existindo, aquela solução individual, ela passa a funcionar. O que há de polêmico nesse ponto é que ela transforma as soluções individuais em serviço público, coisa que hoje a lei diz que não é. A lei hoje diz que soluções individuais não é serviço público, né? Ele é ali privado de quem o tem. Agora, a lei não, ela transforma isso num serviço público, portanto, terá que ter algum serviço associado.
Há muitos outros aspectos, evidentemente, e há um que eu vou falar rapidamente, Marcelo, para não estender mais, que é a questão da regulação, que eu acredito que todos devem estar acompanhados, né? Passa a existir no Brasil uma agência para fazer o que no cenário internacional chama-se de supervisão regulatória, né? Que é editar normas de referência para poder harmonizar, uniformizar os instrumentos regulatórios, os procedimentos regulatórios, de forma que você tenha mais harmonia nesse processo e essa maior harmonia interpretada como maior segurança jurídica para os contratos, seja privado ou seja contratos públicos, já que existem muitas agências reguladoras atuando, muitas vezes um mesmo prestador é regulado por mais de uma agência, né? Isso, segundo o diagnóstico que foi feito, traz uma certa insegurança. E aí a ANA passa a cumprir esse papel de editar essas normas de referência nacional, que não são de cumprimento obrigatório, né? São referências nacionais. Obrigado, Hernani. Só complementando também nesse tema, o Hernani trouxe um conjunto grande aqui de impactos, né, mudanças, alterações que o PL traz na Lei 11.445. Então, tendo em vista todo esse conjunto de alterações e também a expectativa de que isso deve se concretizar em breve, já visto que já passou pela Câmara e agora está no Senado, a Secretaria tem se organizado no sentido de pensar em o que fazer no momento em que isso se colocar como definitivo, né? A partir do momento que aprovou o projeto de lei, entre em vigor, e aí, qual é o papel nosso enquanto Secretaria Nacional de Saneamento e qual é o papel dos demais atores que tem no setor. Então, o secretário comentou que hoje pela manhã está proposto um conjunto de discussões para as 2 próximas semanas, uma primeira rodada com entes do governo federal e atores da iniciativa privada que têm interesse e terão impacto em razão das alterações decorrentes na Lei 11.445, e uma segunda rodada, onde a gente vai envolver também associações do setor, a SEMAI, a ESB, todas aquelas que têm algum tipo de atuação mais forte no setor saneamento. Então, a ideia é que todos discutam e a gente possa, conjuntamente, à luz desses impactos todos, o Hernani listou aqui alguns deles, o setor possa se preparar para essas mudanças que se avizinham, né? Então, isso que já está realmente próximo, deve acontecer em breve, e a gente agora está no momento de articular isso para que a gente esteja da melhor forma possível preparados para essas alterações que estão por vir. Bom, dito isso, eu concluo aqui o bloco 4, agradeço a Carla mais uma vez e a Sabesp por ter disponibilizado a sua vinda e trazer a sua contribuição aqui para o nosso seminário. Da mesma forma, agradeço o Hernani também pelas contribuições. E peço para vocês aguardarem só mais um pouquinho para a gente fazer o encerramento. Obrigado.